Você está querendo fazer um investimento no seu consultório, mas não sabe avaliar se um financiamento é caro ou é barato? Você está na dúvida se deve utilizar o recurso que já tem, o dinheiro guardado, ou se deve pegar um financiamento? Então, nesse vídeo, eu vou te explicar exatamente o passo a passo que você precisa saber para não tomar nenhuma decisão errada. Mas antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar. Eu sou o Leandro Silva, especialista em gestão de clínicas e consultórios odontológicos, e vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho aí e também que você possa aí acompanhar o nosso Instagram, Gestão_Odonto. Lá todo dia eu produzo conteúdos e passo orientações para dentistas e gestores de clínica. Talvez você está nessa fase agora de querer fazer um novo investimento, talvez você esteja estudando a possibilidade de fazer um financiamento e aí você fica com aquela preocupação. Poxa, mas como é que eu vou saber se o financiamento é barato, se está caro, se vale a pena pegar ou não? O primeiro passo que a gente precisa compreender aqui é qual é o objetivo desse financiamento, para que você vai utilizar. E aí nós vamos partir em cima de dois objetivos básicos. Um é um investimento. E o que seria então propriamente um investimento? É quando eu pego um capital, levanto um dinheiro, esse dinheiro ele é aplicado em algo que vai gerar uma nova renda, uma nova receita, um resultado. E com esse novo resultado, eu vou ter condição de pagar então as parcelas desse financiamento e ainda sobrar lucro. Então, investimento é toda vez que eu aplico o recurso em algo que vai fazer com que eu tenha condição de pagar o próprio investimento, a própria parcela do financiamento com essa nova renda, com esse projeto. Exemplo, eu vou abrir um novo consultório, então eu vou levantar um capital para fazer uma reforma, e aí com esse novo consultório eu vou conseguir fazer mais atendimentos, e esse atendimento incremental, extra que vai surgir, vai ter condição de pagar a parcela e ainda sobrar um lucro. Essa é a visão do investimento. Por outro lado, existe a visão do capital de giro. E a função do capital de giro ela é básica. Ela vem gerar mais saúde financeira, ela vem suprir as necessidades daquela atividade, daqueles gastos que você vai ter decorrente de fazer aquela atividade. Aluguel, funcionários, materiais, todas as despesas, gastos, custos que vieram oriundo da própria atividade. E o objetivo então de ter o capital de giro é fazer com que você tenha condição de ter mais saúde financeira e assim tomar decisões mais lucrativas, fazendo compras à vista com desconto maior, ao invés de dar um desconto durante a negociação com o paciente para fechar um tratamento, você pode manter o preço integral, mas possibilitar mais parcelar de mais vezes, assim você consegue manter aquela margem de lucro. Entendido então sobre esses dois tipos de financiamento, o que você precisa compreender são quais são os erros mais comuns na hora de tomar um financiamento. E isso acontece devido a uma tomada de decisão que ocorre por desconhecer alguns aspectos ou não ficar atento por esse aspecto. Então, se você está planejando viabilizar a abertura de um consultório através de um financiamento, ampliar seu consultório através de um financiamento, adquirir um novo equipamento através de um financiamento, você precisa ficar atento a uns erros básicos. O primeiro erro é não conhecer efetivamente os custos financeiros que tem de algumas operações versus o custo de um financiamento. Hoje, quanto mais você já tem um bom relacionamento no banco, possibilitará você de conseguir produtos ou financiamentos naquele banco com um custo bem mais baixo. Então, às vezes você toma algumas decisões no seu consultório, como antecipar maquininhas de cartão, fazer compras com uma parcela muito maior e com juros maior desse parcelamento de produtos ou de equipamentos, e isso acaba onerando mais o seu financeiro. Talvez você está fazendo antecipação das vendas do cartão e está te cobrando 15, 20, até 30% em cima dessa antecipação. A tal ponto que se você fizesse um financiamento, levantasse um capital para não ter que antecipar, você poderia estar pagando 8, 7, quem sabe 10% ao ano sobre isso. Então, talvez os juros que você pagaria através desse financiamento seria bem menor do que o que você está pagando atualmente para antecipar. Um outro erro muito comum são em relação
ao capital de giro. Às vezes você determina ali durante a atividade do seu consultório algumas decisões de compra ou até mesmo de venda por você não ter um capital de giro. E você abre mão de muito lucro por não ter ali um capital para tomar essas decisões, de tal ponto que se você levantasse um capital de giro dentro da sua clínica, te possibilitaria vender com uma condição mais lucrativa ou fazer compras dentro do seu consultório ou fazer algum acordo dentro do seu consultório, de tal forma que esse capital de giro iria te ajudar ao longo desse recebimento dessas parcelas sem que você perca lucratividade. Entendendo esses erros que eu posso tomar decisão por não compreender, vamos para a prática. O que eu preciso analisar no momento que eu vou tomar um financiamento, no momento que eu vou adquirir ou pegar um empréstimo junto ao banco? Você precisa entender que, como dentista, talvez você não tenha uma compreensão muito clara financeira ou talvez não tenha ali uma competência ou habilidade em trabalhar com números. Mas fique tranquilo, você não precisa ser um expert na matemática, um expert na economia para poder tomar uma decisão correta. Sempre que você for tomar uma decisão, você vai analisar dois aspectos. O primeiro aspecto é em relação ao financiamento. Quais são os critérios ou os aspectos importantes que um financiamento deve ser analisado? O primeiro desse aí é: qual é o prazo que eu tenho de pagamento nesse financiamento? Quanto mais longo eu posso estender meu financiamento, menor será o valor da parcela e, consequentemente, menor será o meu comprometimento ao longo do meu pagamento. Então, não precise, nesse primeiro momento, entender qual é o valor da parcela ideal. Eu já vou te explicar. Mas eu quero que você compreenda que, dependendo do seu investimento, do seu objetivo, do seu projeto, quanto maior for a possibilidade de alongar, menor será seu compromisso para pagar aquelas parcelas. Segundo aspecto importante, essa linha de crédito, ela consegue te ofertar uma carência de 1 mês, 2 meses, 3 meses, quem sabe até 6 meses. Porque assim que você pega esse valor, esse financiamento, talvez você vai fazer uma reforma, talvez você vai construir algo e demanda um prazo para isso. Talvez você vai comprar um equipamento, esse equipamento ele precisa ser instalado, ou até mesmo você vai fazer um investimento dentro da sua clínica com treinamentos, com melhorias na estrutura, e você vai precisar um tempo para começar a recuperar esse investimento. Sendo assim, ter uma carência é extremamente importante, porque nessa fase você vai começar a avaliar se você já tem condição imediata de começar a pagar essas parcelas ou se você vai precisar de um tempo maior para ter a tranquilidade de colocar aquele projeto em prática, né, começar a funcionar e já ter um retorno. Além do prazo que eu preciso analisar e além da carência, eu preciso analisar um ponto que é efetivamente a taxa de contratação. Toda vez que eu vou levantar um financiamento, é de costume o banco ou o gerente do seu banco não te apresentar todas as taxas de contratação. Então, para fazer esse financiamento, existe uma taxa inicial, eu tenho que pagar um boleto ou preciso pagar algum valor por estar pegando esse financiamento? Outro ponto que é muito comum, o gerente pode, no momento que está te ofertando ali aquele financiamento, te oferecer outros produtos, um seguro de vida, um título de capitalização. Você precisa começar a entender se esses outros produtos vão onerar seu financiamento. Talvez seu financiamento ele é um financiamento barato, viável, interessante para você pegar, mas o fato de ter essas taxas adicionais ou outros produtos atrelados a isso pode onerar seu financiamento. Então sempre fique atento, não só o financiamento, mas o que vai sair no pacote total. No final das contas, o que vai sair? O quarto ponto importante aqui é a taxa real de juros. No momento que você vai fazer uma simulação, no momento que você vai pegar o empréstimo, pode ser o que está te apresentando ali uma taxa nominal. É uma taxa em que ela está sendo ofertada no mercado. Pode ser uma taxa de 5, 7, 10% ao ano, ou quem sabe uma taxa mensal. Mas o que você precisa estar atento é realmente qual que é a taxa real desse financiamento. Então isso você vai conseguir pegar a partir do momento que você faz uma simulação do financiamento e ver quanto que vai ficar os juros ao longo de todo o financiamento. E a partir disso você consegue calcular a taxa real. E aí nesse momento você pode se assustar. A taxa real que você está pagando pode ser muito maior do que a taxa ofertada no momento da venda. Então nunca considere efetivamente só a taxa
nominal, só o que está te apresentando, mas sim qual é a taxa de juros que você está adquirindo após fazer a simulação de todo o financiamento e quanto que você vai pagar de juros ali ao longo de todo o financiamento. Outro ponto importante é a garantia. Existem garantias reais, uma hipoteca de um imóvel ou então um penhor de algum bem. Quando você apresenta a garantia real, os juros do financiamento ele é muito mais baixo, ele é muito menor do que efetivamente você precisa. Porém, o banco pode te apresentar outras possibilidades. Ser uma garantia de aval, um avalista, em que você mesmo pode ser o avalista da sua empresa, caso você tenha uma empresa, ou utilizar o crédito que você tem na maquininha lá. Então você não vai antecipar aqueles recebíveis que tem na maquininha e ele vai ser utilizado como garantia da sua operação. Então o banco vai olhar o limite que você tem a receber pela maquininha. Em cima disso, ele vai bloquear esse limite, você não vai conseguir antecipar. Talvez esse é seu objetivo, você realmente não quer antecipar. E aí ele já serve como garantia para esse empréstimo com um custo bem mais baixo para você. É importante você entender a garantia, porque a garantia pode mudar o prazo do seu financiamento, a carência do seu financiamento e a taxa do seu financiamento. Então, quanto maior a garantia o banco tiver, mais barato será seu financiamento. E o último ponto importante que você precisa analisar é qual é o tipo de financiamento. É saque? É price? E você não precisa ser um especialista para entender essas terminologias. O que você precisa entender é uma parcela fixa do primeiro pagamento até a última parcela? Ou é uma parcela que ela vai variando? Talvez no início é uma parcela maior e com o passar do tempo ela vai diminuindo o valor da parcela, ou o inverso, talvez uma parcela menor e com o tempo a parcela vai aumentando. E isso é importante porque no momento que você fizer seu planejamento, você vai precisar entender qual o nível de comprometimento que você vai ter que fazer e como você vai poder fazer esse planejamento. Um ponto importante aqui que você precisa ressaltar nesse momento aqui. Em caso de antecipação dessas parcelas, o que pode ser feito? Tem desconto sobre o valor total? Não tem desconto? Se eu conseguir pagar 2 parcelas todo mês, eu vou reduzindo meus juros, o que eu teria que pagar no saldo total? Então esses são os pontos importantes que você precisa analisar. Agora vamos na prática. Tô querendo então fazer um financiamento, tô precisando levantar um capital. E aí, Léo, eu devo pegar o dinheiro que eu já tenho lá no banco e fazer esse investimento nesse projeto? Ou vale a pena pegar junto ao banco? Bom, vamos analisar alguns aspectos. Primeiro, que se sua visão for de investimento, o que você precisa identificar é que ao longo do investimento, você vai pegar aquele recurso, vai aplicar em um projeto, uma construção, uma reforma, uma ampliação, uma contratação, uma compra, e esse projeto ele vai gerar um resultado que por si só pague ali o investimento. Então o que você precisa analisar é, se um negócio, se você tem um projeto e que ele tem a possibilidade de gerar resultado, por que eu deveria então utilizar o meu recurso próprio? Sendo que eu poderia continuar com o meu recurso sem nenhum risco e o próprio negócio se pagar? Então esse é o momento sim que você estudar a possibilidade de fazer um investimento. O que você precisa entender é que da sua média de lucro, você pode tirar de 30% a 50% desse lucro como um valor de uma parcela, como um compromisso que você pode ter mensal. Se você for um pouco mais conservador, você pode utilizar 30% ou até menos por cento do seu lucro para pagar essa parcela. Se você for um pouco mais arrojado, você pode assumir um compromisso de 50% até 50% ali, dentro da sua média de lucro. Lembrando que isso é sobre o seu lucro atual, mas a partir do momento que o projeto estiver rodando, a tendência natural é de gerar mais lucro para você, gerar mais resultado e assim te aliviar mais ainda em cima desse projeto. Você precisa entender quanto tempo que você consegue colocar esse projeto já para gerar resultado, assim você já consegue definir a sua carência, se em 3 meses, 4 meses, 6 meses vai te atender. E também, dentro desse valor de parcelas que você consegue assumir, qual é o prazo que eu vou poder ajustar? Eu vou ajustar um prazo maior ou um prazo menor? E aqui uma orientação que eu passo para os meus alunos é sempre desenhe 2 cenários. Um cenário atual, se não houvesse nenhuma melhor e você pegasse esse financiamento, com o lucro atual, qual é o valor de parcela que você poderia utilizar? E um cenário em que eu considero um cenário otimista. O que isso significa? Mesmo fazendo investimento, com esse resultado e aumento do meu lucro, quanto que eu poderia pegar em cima dessa parcela? Sempre trabalhe com o cenário realista ou pessimista nesse cenário, se você permanecesse com a mesma situação. E caso o seu resultado fosse melhor do que esse, você então teria condição de antecipar mais parcelas
parcelas e quitar mais rápido o financiamento com juros menor, caso seja possível. Agora, se caso não tiver nenhum desconto por antecipar isso, você vai criando uma poupança a mais dentro lá do seu consultório ou até mesmo na sua conta pessoal, que vai te dar o alívio ali de continuar com o passar do tempo pagando aquele financiamento. Essa é uma sugestão. Então, analise a taxa de juros, qual é a perspectiva de resultado desse investimento e principalmente quanto que da sua parcela que você pode comprometer estaria podendo ali comparar no banco. Bom, eu vou te dar um exemplo aqui. Hipoteticamente, eu consigo assumir uma parcela de R$1.000, R$2.000, R$3.000 e em contrapartida, lá no financiamento eu poderia ter uma parcela de R$1.000, R$2.000, de tal forma que o que eu estou comprometendo é o valor da parcela. Então eu só preciso entender, mantendo esse valor da parcela ali de R$2.000, seria em quantos meses para poder quitar o financiamento. E aí você vai começando a fazer seus cálculos. Dentro desse financiamento eu consigo atingir esse valor de parcela? Eu consigo atingir a carência que eu preciso? Se sim, é uma alternativa interessante e que você precisa estudar ela mais a fundo. Uma outra alternativa é em relação ao meu capital de giro. Talvez eu estou levantando um empréstimo para melhorar meu capital de giro. O que eu preciso ficar atento aqui? Esse capital de giro hoje, a falta de não ter o capital de giro, está me fazendo antecipar o cartão com a taxa de juros mais alta? Está me fazendo fazer compras que não são à vista e isso eu estou perdendo um desconto muito grande? Eu estou tendo que estar, durante a negociação das minhas vendas, ter que dar um desconto maior para fechar os tratamentos, de tal forma que se eu pudesse estender um pouco mais o parcelamento, eu fecharia com o valor completo? Se essa é a sua realidade, você vai comparar quanto que você está gastando, antecipando todo mês para poder ter esse valor à vista e quanto que seria um financiamento. Uma forma simples é, pega o extrato da sua maquininha de cartão, vê quanto é que você vendeu e quanto efetivamente você recebeu. Ali você vai encontrar a diferença dos juros ou da despesa financeira que você teve por antecipar. Por outro lado, veja da mesma forma, se você levantasse um capital de giro naquele mesmo valor, quanto que ficaria no final após pagar todas as parcelas. E aí você vai analisar a despesa de um com a despesa de outro e identificar ali se valeu a pena fazer essa operação de antecipação ou você pegar um financiamento. É importante você colocar nesse cálculo aí também o que você está deixando de ter de desconto por não comprar à vista ou o que você está dando de desconto no momento das vendas. Para a gente finalizar todo esse bate-papo nosso aqui, o que você precisa ficar atento? Antes de você analisar se deve ou não pegar um financiamento, faça 3 exemplos ou 3 tipos de simulação diferente, 3 cotações diferentes em bancos. Assim você vai ampliar as suas referências e você vai começar a analisar se aquilo no mercado está caro ou está barato. Segundo ponto, entenda que no momento de você contratar um financiamento, também você vai precisar negociar os produtos adicionais que pode ser que o seu gerente venha te oferecer. Então, tome cuidado de qual produto que é, quanto que esse produto vai te onerar e se esse produto vai ter algum retorno interessante para você. E outro ponto importante que você precisa entender é: financiamento é uma questão de relacionamento com o seu banco. Quanto mais próximo você está, melhor serão as condições. Então, quanto mais produtos contratados tiver junto àquele banco, tipo salário do funcionário pago para aquele banco, o recurso, o capital do seu negócio, do seu consultório, ou até mesmo sua conta pessoal que está naquele banco, se você já fez alguma aplicação, algum investimento naquele banco, tudo aquilo ali conta como pontos positivos para te ajudar no momento ali do seu financiamento. Então essa é a nossa dica, espero ter te ajudado. Coloque aqui no comentário abaixo se teve alguma dúvida, se você gostou do conteúdo e também não se esqueça de clicar no joinha e nos acompanhar lá no Instagram. Um grande abraço!